eu sempre fui muito assim, o que tem que fazer? É isso, não? Então vamos fazer rápido. Mas vai doer, vai ser desconfortável, vai ser... Não tem problema, vamos fazer rápido. As prefeituras, como as concessionárias, elas não têm muito corpo técnico de análise do sistema. Vinha viabilidades negadas e aí o empreendedor vinha pra gente e a gente conseguia achar uma solução. A tendência mesmo do mercado e que as empresas que vão sobreviver são as empresas que têm essa visão do todo. Então a gente atua mais como... É o que eu chamo de nexialista, que é a pessoa que entende um pouco de tudo e ela consegue conectar o conhecimento de todo mundo. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 31º episódio do Ink Talks. E hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é engenheira civil, especialista no mercado de loteamentos. Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente aqui no Ink Talks. Está há 16 anos trabalhando no segmento de infraestrutura, há 11 anos especializada em loteamentos, mais de 550 mil lotes aprovados. Então tem muita história para contar, muita coisa para trazer aqui de experiência para nós. 18 loteamentos de sucesso executados. Ela que hoje é CEO do Grupo Prospere, que tem hoje 2 braços de atuação. Ela vai explicar um pouco mais em detalhes aqui para nós a atuação da empresa, que é a ProgeEarth, que atua no braço de inteligência, de projetos, e a Prospere, que é um braço de parcerias e execução imobiliárias. E hoje a empresa também tem um braço de participação em projetos imobiliários. Então seja muito bem-vinda, Ana Carolina Ribeiro, mais conhecida como Carol Ribeiro. Obrigada. Primeiro quero parabenizar a iniciativa de vocês. E quando eu recebi o seu convite, eu fui olhar e falei, meu Deus, que responsabilidade, porque só veio convidado de peso. E eu agradeço demais pelo convite, muito obrigada. Vocês estão de parabéns a participação aqui já conteúdo. De forma antecipada. Obrigado por ter vindo. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre critérios de análise de projetos, como que eles fazem essas análises lá dentro da empresa, quais são os desafios de aprovações que eles têm na hora de desenvolver projetos. Hoje que eles têm projetos em algumas regiões diferentes, a Carol vai explicar aqui para a gente também. Processos de viabilidades no segmento de loteamento, e as atuações de marketing, comercial, vendas, até para a gente conseguir, como a gente tem um foco aqui mais na parte da incorporação, conseguir fazer esse paralelo entre os 2 mercados. Mas eu queria, Carol, começar ouvindo um pouco sobre a sua história profissional, a história da empresa também, do Grupo Prospere. Sim. Olha, a minha história, eu acho que ela começou muito antes de eu começar a trabalhar. Os meus pais, eles tinham uma empresa, eles tinham um restaurante e aí eles quebraram. Eu tinha acho que uns 15, 16 anos. E eu lembro que eu vi eles passarem muita dificuldade e ali naquele momento eu tomei uma decisão. Que tudo que eu fizesse, eu ia ser muito boa naquilo porque eu ia ser bem-sucedida. Eu não queria mais ver nem eles, nem a minha família passar por aquilo que eu cheguei a ver. Então, com 18 anos, e aí eu já contava os dias para poder começar a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com 18 anos em um grupo grande aqui de infraestrutura. E aí trabalhei lá há mais de 4 anos e aprendi muito. Então eu era aquela pessoa que chegava primeiro e ia embora por último, amava. Na época era muito corrido porque eu fazia faculdade de matemática, ainda não fazia engenharia civil. E aí concluí a faculdade de matemática, já emendei na faculdade de engenharia civil, já sabia que eu queria, que eu tinha visto muita coisa de obra lá e tudo, achava fantástico esse movimento. E aí fui para uma outra empresa e lá viajava assim, 2, 3 cidades por semana, olhando obra, às vezes tocava obra, às vezes cuidava da parte de... Na verdade, eu fui responsável pelo departamento de medição, lá não tinha, e aí eu implantei, eles tinham muita obra, mas não tinha um departamento para cuidar disso, e aí implantei o departamento de medição, e lá foi onde eu mais aprendi, foi onde eu estudei muito sobre composição de preço. Então lá a gente fazia obra pública, e aí eu fui muito a fundo na composição de cada item para entender o que estava naquele item, o que não estava, onde que eu podia cobrar. E aí eu consegui entregar um resultado muito bom financeiramente para a empresa, porque além de entender de Excel, eu entendia muito dos itens. Então eu chegava na obra, eu conseguia ver o que o engenheiro não estava medindo, estava executando, mas não estava medindo e a empresa não estava recebendo. E aí eu fui crescendo muito nisso. Depois eu fui convidada a trabalhar numa terceira empresa. E aí lá com 1 ano de empresa, um dos donos me chamou para a gente montar essa empresa junto, que foi a ProgeEarth. Ele foi meu sócio.
por uns anos, né, muito amigo meu, eu falo para ele que eu devo grande parte da minha história a ele, porque ele foi um grande incentivador. E aí caminhamos juntos aí, montamos a Progerf na época e fomos trabalhar com um projeto de loteamento. Ah, que bacana. E aí, hoje, esses braços diferentes de atuação da empresa, na Progerf, vocês fazem mais essa frente de projetos, aprovações, planejamentos, mas tem né, dentro do grupo tem a Prosper também. E a Prosper tem duas atuações, né, que você estava me explicando aqui. Aí o que aconteceu? Quando a Progerf nasceu, a gente começou a desenvolver os projetos e a gente foi acumulando uma expertise muito grande, porque a gente tinha... Eu falo assim, que eu tinha um desejo tão grande do que eu fazia. Tinha projeto que eu fazia questão de estar nele, assim, eu realmente amava. E eu ia a fundo para entender a particularidade de cada sistema. Chegava muito projeto para mim e aí começou a espalhar essa fama, que às vezes vinha viabilidades negadas, e aí o empreendedor vinha para a gente e a gente conseguia achar uma solução. O que acontece aqui em Goiás, né? Quem empreende em Goiás já sabe mais ou menos como funciona. A gente viveu alguns momentos que isso foi mais intenso, outros momentos que foi mais tranquilo, mas no geral, tanto as prefeituras como as concessionárias, elas não têm muito corpo técnico de análise do sistema. Então, quando você dá a entrada pedindo uma VTO, eles te dão a possibilidade mais fácil, a que eles viram ali primeiro, amplia o sistema, faz o reservatório, faz tal coisa, ou então não tem jeito, ou então eles não conseguem analisar mesmo. E aí, o que a gente fez? A gente foi a fundo nisso para entender o sistema de cada cidade para falar a melhor solução. Porque acontecia... A gente fazia parcerias, né, de clientes nossos na época, que a cidade não tinha água, mas a Saneago às vezes pedia reservação. Então acontecia o contrário também. Então a gente foi entender, peraí, mas deixa eu entender qual o problema. O problema é tratamento de água? O problema é reservação? Né? A gente foi entender. Não, mas teve casos, por exemplo, a gente ampliou um município, que foi o nosso maior projeto, a maior parceria. Era uma parceria imobiliária, lá eram 6 mil lotes, vários loteadores se juntaram. E aí, o sistema lá, ele não conseguia atender, a gente tinha que fazer uma ampliação gigantesca, ampliar os transformadores e tudo, nem energeticamente conseguia atender. A gente conseguiu usinar o rotor da bomba e com isso ainda sobrou energia. Então, eu nem precisei mexer nos transformadores, eu mantive todo o sistema, eu só usinei o rotor. E aí, eu comecei a perceber assim... Caramba, quais empresas fazem isso? Parece que ninguém se importa, sabe? Parece que quem se importa não tem corpo técnico, não tem experiência, não vai a fundo, não busca entender. Então, a gente foi muito a fundo nisso. E aí, a gente começou a ouvir... Eu até brinco que, nessa época, só vinha projeto em Bira. Eu, assim, aqui em Goiás, todo mundo sabe o que significa, né? Só vinha projeto em Bira. Né? Só vinha problema. Porque daí todo mundo sabia que a gente ia cavucar até achar uma solução, né? E aí, teve uma época que eu chegava na Saneago, todo mundo falava, nossa, lá vem o projeto em Bira. Porque era a gente chegar, sabia que tinha projeto, chegava com o projeto para protocolar, sabia que era projeto... enrolado, mas a gente sempre foi muito a fundo para achar a solução e isso me deu uma expertise muito grande, amadureceu muito a minha equipe e hoje eu vejo o quanto isso contribui em todo projeto que a gente tem outra cabeça, tanto porque eu vim de obra, como porque a gente foi entender mesmo a fundo o funcionamento dos sistemas e como que a gente podia contribuir da melhor forma. E aí a empresa foi crescendo, a gente começou a fiscalizar as obras para que as obras fossem feitas de acordo com o nosso projeto. E depois da fiscalização, começou a fazer muito sentido a gente executar. A gente montou o braço, foi quando nasceu a Prosper Empreendimentos. E a gente começou a executar muitas obras, nós fizemos vários loteamentos. Alguns a gente fazia o loteamento inteiro, outros a gente fazia o sistema de água, o sistema de esgoto, drenagem. E nisso, depois que a gente estava executando, que a gente executou bastante, começou também a fazer sentido a gente entrar como parceiros imobiliários, né, buscar áreas e a gente entrar para desenvolver. E aí, depois, mais à frente, a gente parou de executar. Hoje a gente executa parte das obras dos nossos empreendimentos, mas hoje a gente não trabalha com execução como prestação de serviço, mas a gente faz projetos, continuamos atendendo os clientes, nós atendemos a maior parte dos grandes loteadores, atendemos muito a Petrobras também, fizemos muito projeto internamente para a Saneago também, contratos diretos com eles. Então, esse foi meio que o resumo da história. E aí hoje a gente está com esses dois braços de atuação. A gente tem tanto a parte de inteligência, de aprovação, que funciona em paralelo e funciona para os nossos empreendimentos, como a parte de parceria, que a gente
busca novas áreas, analisa, faz parceria e a gente estrutura todo o empreendimento para a gente executar, para a gente lançar, vender e fazer parte de administração também. Entendi. Um ponto que eu queria ver contigo aqui, né, que eu até anotei aqui em cima do que você estava colocando, é que assim, eu até questiono isso porque é um paralelo que eu vejo, né, uma similaridade muito grande com a minha carreira de atuação e hoje até os benefícios disso dentro da Domi. Que é essa visão ampla e essa visão técnica dentro do negócio. Por que eu estou te perguntando isso? Porque até uma das tônicas que eu uso lá dentro da Domi, quando eu vou discutir, analisar ou até apresentar a empresa para potenciais clientes, ou estou em certas discussões ali com os clientes que já são clientes nossos, mas que a gente vai definir determinada estratégia, eu sempre bato muito na tecla nessa questão de que a gente, pelo fato de na minha história, eu ter feito gestão da incorporação como um todo, o processo inteiro, desde a compra do terreno até a entrega do empreendimento, eu não consigo olhar hoje, que é o foco de atuação da empresa, que é marketing comercial, de uma forma tão isolada. Na hora que a gente vai analisar aquilo ali, eu sempre estou analisando impactos em todas as pontas do negócio e tudo, porque a minha cabeça ela já se abriu. Assim. Então hoje eu já tenho uma cabeça ampla, eu treino e formo a empresa para ter essa cabeça ampla, então a gente não consegue segmentar, ou seja, a gente usa isso até como um atributo mesmo da empresa. O quanto você enxerga que ter essa experiência técnica, essa vivência de campo, essa sinergia e essa atuação dentro da frente de projetos com a ProgeEarth auxilia no processo de desenvolvimento da Prospere, nos empreendimentos que vocês têm estruturado, participado e têm feito parcerias? Eu acredito que esse é o grande diferencial. A forma que os negócios hoje são desenhados, elas começaram a mudar esse formato, porque, principalmente depois da pandemia, todo mundo começou a acessar a informação de uma forma muito mais fácil. Uhum. Hoje a gente tem conteúdos incríveis no YouTube, a gente tem cursos incríveis online, né? Tem turmas de mentoria, então todo mundo se conecta ali e você acessa uma quantidade de conhecimento, informações muito maiores. Então, a tendência mesmo do mercado e que as empresas que vão sobreviver são as empresas que têm essa visão do todo. Uhum. Porque os negócios eles vão se tornando um ecossistema. As empresas que não se adaptarem a isso, elas meio que vão ser automaticamente eliminadas, né? Uhum. E hoje eu vejo assim, já tem muito tempo que a gente não atua eu não atuo como engenheira, por exemplo, né? Então a gente atua mais como o que eu chamo de nexialista, que é a pessoa que entende um pouco de tudo e ela consegue conectar o conhecimento de todo mundo. Uhum. Claro que começou lá, da base técnica, da faculdade, para eu poder ir para campo, para depois eu poder vivenciar projeto, para depois vivenciar sendo sócia também e ver algumas outras questões comerciais. Mas essa visão ampla é o que permite a gente poder conectar todos os especialistas, todos os conhecimentos, e é o que faz o sucesso dos empreendimentos, com certeza. Eu até brinco, o pessoal às vezes me pergunta, você é engenheiro? Eu falo, já fui. Hoje eu já não sou mais. E até colocando aí, aproveitando o momento para fazer um jabá, estava comentando aqui contigo um pouco antes, né, que a gente tem uma imersão, eu, o Caio Lobo e o Danilo, e a gente está com inscrições abertas aí para aplicações abertas para a nossa imersão, próxima turma agora em fevereiro. Então, quem estiver assistindo aí, depois eu vou pedir o pessoal para subir o link aí para a gente poder colocar lá. Mas, enfim, Carol, dando continuidade aqui, de todo esse processo de desenvolvimento seu aí, profissional e da própria empresa, o que você entende que foi o momento mais desafiador nessa estrutura como um todo? Olha, eu vivi um grande momento que foi o momento que eu precisei virar todas as chaves que eu tinha que virar. Foi quando eu passei a fazer as parcerias. Ao mesmo tempo, no meu momento, na minha vida pessoal, eu também estava vivendo uma transição e aí eu comecei a tocar todos os negócios sozinha. Esse foi o grande momento mais desafiador. Eu vivi desafios na vida pessoal, também vivi na vida profissional, mas passar a tocar, gerir tudo na empresa sozinha, com certeza foi o meu momento mais desafiador. Exigiu um crescimento muito grande de mim como pessoa, também como profissional. E eu sempre tive uma mentalidade muito, muito curiosa e muito disposta a aprender. Então, nesse momento,
eu falei, cara, eu preciso me conectar com pessoas que já sabem, já estão fazendo. Então foi um salto muito grande, mas eu fiz essa conexão de forma muito rápida. Eu sempre fui muito assim, o que tem que fazer? É isso, não? Então vamos fazer rápido. Mas vai doer, vai ser desconfortável, vai ser... Não tem problema, vamos fazer rápido. Então isso acaba que você precisa desconstruir muitas coisas. Hoje eu tenho até uma metáfora que eu gosto muito de usar, porque vira e mexe a gente tem que se desconstruir para seguir, para trazer outras coisas, deixar algumas coisas que não fazem sentido mais, né? E levar outras coisas adiante. E aí eu uso muito uma metáfora que é assim, porque antes eu me cobrava muito. Sempre que eu via que tinha alguma coisa errada, via que tinha uma coisa que crescia, parecia que nada prestava. E daí hoje eu já falo assim, Carol, eu converso comigo mesmo, né? Carol, é como se eu fosse uma mãe ali dando banho num bebê. Você joga só a água fora, o bebê fica, né? Então, tipo, tudo que tá de bom, fica, joga só a água fora, deixa isso pra lá e vamos crescer. Eu tô passando por um momento desafiador também, mas eu sempre encaro assim, sempre o que precisa, o que não faz mais sentido pra nova fase, o que eu tenho que deixar, né? E o que eu preciso evoluir aqui, o que eu preciso crescer. Entendi. A empresa é de que ano? A empresa é 2013. 2013. É bastante tempo já. É. E ao longo desses empreendimentos, né? Vocês executaram aí 18 empreendimentos, né? Ao longo da empresa, né? Projetos aí de sucesso. O que você identifica como elemento comum nesses projetos para poder falar assim... Olha, isso aqui basicamente são pilares que um empreendimento de sucesso tem que ter. Se deixar esses pontos de lado, a chance de dar ruim ela é muito grande. Com a cabeça de empreendedora hoje, eu diria que o que tem em comum em tudo, e aí vale até para a incorporação também, é o quanto a gente consegue agregar de valor no produto. Isso aí vai ser para todos, né? Sim. Quanto o sucesso do empreendimento vai ser o quanto eu consigo agregar de valor no produto. Com a visão técnica, eu diria que é gestão. Tudo é gestão. Hoje a gente vive um momento desafiador com relação à mão de obra. A gente vive uma transição de implantação de inúmeras tecnologias, né? Enfim, realidade virtual, que a gente está vivendo isso daí, não tem como fugir disso. E tudo isso é para trazer gestão, é para facilitar a nossa vida, né? O empreendimento que a gente lançou ano passado, nós implantamos uma ferramenta que o meu mestre de obra lançava lá em campo, tudo que tinha sido feito no dia. Automaticamente, aí ele tinha que subir algumas fotos, automaticamente já gerava o diário de obra, que toda sexta-feira era disparado para os sócios por e-mail. Já gerava o cronograma, já atualizava em metafísica o cronograma, já linkava com o financeiro. Eles não tinham acesso em obra ao financeiro, mas o sistema já fazia esse link e já atualizava tudo. E aí, você vê assim, eu acabo tendo menos erros, né? Porque daí quando eu dependo de uma intervenção ali humana, a pessoa pode fazer um cronograma errado, pode fazer alguma coisa. E eu acabo também tendo uma maior eficiência. E aí a gente implantou outras coisas também. E tem mais tempo para conferir, para poder analisar com mais... Isso, fica mais cautela, assertivo. né? E aí a gente implantou também, a gente tinha um QR Code, que qualquer pessoa que chegasse lá podia acessar vários dos documentos que são públicos. Então, por exemplo, se um fiscal ambiental chegasse, ele podia acessar lá todos os documentos com clareza, né, e com transparência, o que traz muito mais segurança para a pessoa que está fiscalizando e para a gente também. Então, a gente usou tudo que a gente tinha ainda não era tão... Hoje a gente tem muito mais ferramentas aí no mercado, né, para poder implantar, mas a gente usou tudo que a gente via de novidade, via que podia ajudar ali nesse processo para poder facilitar isso. Eu acho que isso é dos grandes momentos que a gente está iniciando aí, é só o começo, a gente tem muita coisa para viver. Show de bola. Nesse sentido. E o que vocês adotam lá como principais critérios de análise de um projeto? Quando chega lá uma oportunidade, que hoje deve chegar bastante oportunidade ali para vocês e tudo. Chegou uma oportunidade de projeto, seja para desenvolver projeto, seja para participar do empreendimento. O que são os principais critérios que vocês usam? A gente teve que desenvolver uma metodologia nossa de analisar. Aí teve um mês que chegou 98 áreas para mim. Esse foi o recorde até hoje. Mas, enfim, chega muita coisa, né? E chega coisa boa, chega coisa ruim. E acaba que você começa a descartar tanta área, tanto negócio, que você corre risco de descartar áreas boas. A gente separou em 2 momentos. Um que eu chamo de gestão de risco. Dentro da gestão de risco, a gente tem 4 pilares fundamentais. O primeiro de todos é uma boa escolha da área.
que daí é uma análise mercadológica. Eu preciso entender qual que é a vocação daquela área, se ela encaixa com o nosso perfil que a gente está buscando. A gente não trabalha com baixo padrão, então é médio, alto padrão, e a gente vai fazendo algumas análises nesse sentido. O segundo, a gente faz uma viabilidade jurídica para entender a questão de documentação, se é viável, se não é, se faz sentido continuar, se a área está tudo certinho. Depois a gente vai para uma viabilidade técnica. A gente vai entender, bom, se eu seguir nessa parceria aqui, quais são as possibilidades de sistema de água, de sistema de esgoto, de iluminação pública. Hoje a gente está num momento crítico aí com a concessionária de iluminação. Algumas exigências, então a gente precisa verificar isso. Questões ambientais, análises ambientais também. E depois a gente chega no último, que é a viabilidade financeira, que é o resultado dessas outras 3, né? Então, tendo tudo isso, analisar tudo isso, e a gente vai a fundo em cada um desses pilares, a gente assina a parceria e a gente passa para a segunda etapa, que é o que eu chamo de estratégia de planejamento. Aí a gente vai tanto colocar em prática tudo aquilo que a gente viu na gestão de risco, que a gente precisava fazer na viabilidade técnica, como a gente vai traçar novas estratégias para a gente conseguir agregar o máximo valor possível para esse produto, para a gente ter a maior performance possível de alcançar também. Entendi. E como pontos críticos desse processo, né? Você comentou muito sobre as viabilidades, né? As diversas viabilidades que vocês adotam aí no processo de estruturação mesmo da operação, do projeto. Como pontos críticos, os principais fatores são esses pontos de conexão com o poder público e a incerteza que isso gera para vocês na hora de desenvolver um projeto? Como que funciona? Essa parte de aprovações é algo que aterroriza muita gente, né? A gente tem, ano passado, o empreendimento que nós lançamos, nós entramos na sociedade em janeiro e final de março a gente estava com todos os projetos aprovados. E aí a gente tem alguns cases assim de ter aprovado muito rápido. E aí o pessoal me pergunta muito, né? O que é o segredo para conseguir aprovar? Eu falo assim, que a gente tem que ter uma agilidade na hora de corrigir um projeto. Eu não costumo muito bater de frente, a não ser que seja algo realmente técnico ou inviável. Então, a gente leva um projeto para o analista. O analista vai me pedir algumas coisas que é dele, que ele não influencia em nada no projeto. Então, para que às vezes eu vou bater de frente com uma coisa, eu vou querer provar e tal? Não, só se ele estiver pedindo algo que realmente vai encarecer e tal. No geral, eu tenho muito esse jogo de cintura e eu gosto de ensinar muito meu pessoal também esse jogo de cintura, porque isso daí otimiza muito. Então, todo projeto que vem, a gente corrige muito rápido, a gente devolve muito rápido, a gente busca não perder esse time e a gente não entra em conflito com o analista. A analista, a gente tem que trabalhar junto com ele, a gente precisa entender o que ele está querendo e a gente tem que atender na maioria das vezes, né? Então, isso daí é uma das coisas que ajuda. A outra questão, assim, por exemplo, a gente está com uma área no Rio Grande do Sul que antes de eu iniciar a parceria lá, eu fui entender culturalmente como funciona a cabeça do gaúcho. Porque, igual, até hoje eu não apareci na prefeitura lá, né? Por mais que eu tenha experiência, por mais que eu tenha jogo de cintura, por mais que eu tenha aprovado muito, eu preciso entender como funciona. E a cabeça deles, eles são muito fechados, eles são muito bairristas, então você precisa ir criando esse espaço aos poucos, né? Vai criando o espaço e tudo, vai aproximando de uma forma mais lenta mesmo, para você ir construindo essa relação mais sólida na prefeitura, nos órgãos lá. E aí, quando você vai para fora, você tem que trazer para parceiros do local. Então, por exemplo, eu vou tirar licença ambiental lá, eu quero saber quem são as pessoas que estão tirando licença ambiental lá. Quem são as pessoas que estão aprovando? Eu não quero começar do zero, eu quero trabalhar com o time que está ganhando lá. Então, quando você começa a empreender... Ainda mais numa região bairrista, se você leva seus próprios parceiros ali, que já são parceiros da empresa e tudo, a chance de dar algum tipo de atrito e divergência é grande, né? Porque, imagina, né? Você é um analista ambiental. Ambiental hoje é algo que, né, tem uma legislação muito robusta. E aí você vai assinar lá com o seu CPF aprovando algo. Aí você já tem as pessoas que trabalham, que você conhece o trabalho das pessoas e tudo, ou você vai pegar um profissional novo. Você vai analisar com muito mais critério tudo que ele fizer, vai demorar muito mais, vai ter aquela desconfiança. Então, com certeza, né, se você está na sua região, já tem os profissionais que você sente a vontade de trabalhar, beleza? Mas vai para uma região externa, trabalha com os profissionais que estão aprovando, que estão ganhando ali na região, que isso daí também vai te abrir muitas portas. Então,
Para mim, o segredo da aprovação é tanto essa agilidade, rapidez, confiabilidade técnica, porque você precisa ter a confiança. A gente começou construindo essa confiança com um projeto bem apresentado. Uhum. Eu lembro toda vez que eu chegava numa prefeitura nova, num lugar novo, assim, era milimetricamente, até hoje eu sou muito enjoada com isso, tem que ser alinhado, todas as folhas, tudo certinho, a gente pega o plástico ali, meu pessoal corta com a tesoura, bota um papel dentro, grampeia, para ficar tudo muito bem apresentável, porque isso daí já é um cartão de visita. Então, a somatória de tudo isso, né, o seu jogo de cintura, como você se apresenta, já teve lugar de eu chegar para executar a obra e nada andava, assim, ó, tava tudo travado. E eu precisando executar e tal, eu precisava de uma coisa e não conseguia. E aí eu falei, nossa, eu cheguei aqui, eu nem me apresentei pro prefeito. Aí fui lá. Aí consegui alguém que era um prefeito conhecido em comum e tal, me passou o contato, eu já mandei uma mensagem, falei, prefeito, primeiramente eu quero, assim, te pedir licença, porque eu tô entrando no município para executar uma obra, quero me apresentar, você tem um minutinho? Fui lá, me apresentei, falei assim, olha, sou a Carol, né, faço isso há tanto tempo e tudo, a minha empresa, a gente está aqui, estamos aqui para fazer tudo certo, qualquer coisa, esse é meu contato, pode me ligar, pode reclamar e tudo. E aí você se coloca à disposição e isso daí abriu portas e as coisas começaram a fluir, depois a gente teve muita facilidade. Então, o órgão público é isso. Você precisa ter humildade para chegar, né, que seja no seu estado ali onde você atua, mas tem que ter humildade, tem que ter jogo de cintura, tem que saber conversar, tem que apresentar bem o trabalho, tem que ter confiabilidade, tem que ter os parceiros certos. Eu acho que a junção de tudo isso não tem como você não ter sucesso. Agora, o que são, fora dessa questão do poder público, que você já abordou bastante, o que você enxerga como principais desafios dessas atuações em diferentes regiões? Acaba que isso é uma característica meio comum do segmento de loteamento, né? A maioria das loteadoras tem que atuar ali em várias cidades e tudo pelas oportunidades, dificuldade de terrenos, de áreas, enfim. Mas quais são os desafios que vocês enfrentam nesse dia a dia? A gente acaba, quando você faz algo em casa, você fica muito mais à vontade, né? Porque a gente já sabe quem são os fornecedores, a gente já sabe como o mercado se comporta, a gente já tem uma noção do preço de mão de obra. Então, hoje, obra representa aí 90% ou mais do custo de um loteamento. Então, isso, na minha visão, é o ponto mais crítico de tudo quando você vai para outra região. Porque, por exemplo, teve cidade que eu cheguei que não tinha máquina para alugar. Então, você tem que mandar da sua cidade, aí dependendo da distância. E aí, quando você manda, você tem que ter um canteiro de obras muito mais preparado para vigiar seu maquinário, né? Para abrigar ali o pessoal que você leva, a sua equipe. Ou então, se você vai trabalhar com a equipe local, você tem que saber o preço, como que eles trabalham, qual que é o costume. Características de solo, por exemplo. Tem região que é só pedra, né? Então, você precisa ter estudos de solo muito mais criteriosos. Você precisa saber, por exemplo, onde que tem usinas de asfalto, né? Onde que eu tenho? É muito longe? Pensar na logística toda a operação. Exatamente, tem que pensar na logística de toda a operação, no geral, na logística da mão de obra. Eu acho que esse, sem dúvida, é o maior desafio quando você vai para fora, porque se você fura o valor estimado da obra, consequentemente está colocando em risco o sucesso do seu empreendimento também. Bacana. Carol, o que eu queria, um outro ponto que eu queria abordar contigo, a gente estava aqui num bate-papo antes, né, aqui de começar o episódio, e você falou muito sobre a atuação de vocês, até pela própria vivência na ProGearth, com relação a projetos e tudo, o quanto vocês olham no detalhe os projetos do empreendimento e buscam certas economias nas soluções, hoje aplicando isso também nos projetos da Prosperi. Eu queria que você abordasse um pouco mais isso, porque por que eu quero trazer esse ponto aqui? Porque eu acho que é um ponto de conexão que eu vejo com o segmento da incorporação, e aí eu quero fazer alguns paralelos aqui contigo entre loteamento e incorporação, porque acaba que incorporação, o nível de detalhes de projetos, eu sei que o loteamento ele tem alguns projetos muito complexos, né? A gente estava conversando aqui, você falando sobre questão de drenagem ou alguns projetos de infra e tudo que são bem complexos. Só que na incorporação tem aquele detalhe
da planta, o ajuste, a estrutura com a vedação, com a fundação, né? Então é um nível de detalhe muito grande. E muitas vezes eu vejo no mercado empresas que negligenciam a importância de ser criterioso nessa etapa do processo, de ir a fundo nesse detalhe. Eu até brinco assim que tem hora que eu acho que o pessoal cansa no meio do caminho, né? Assim, na hora que vai desenvolver o projeto ali, o negócio é tão desgastante assim, esse processo de ser detalhista e de olhar as coisas ali a fundo, que a pessoa vai do jeito que está mesmo e vambora, que eu preciso lançar, preciso fazer, e aquele ímpeto empreendedor acaba né, negligenciando a importância dessa etapa. O quanto você vê a importância disso no processo de loteamento e o quanto isso traz benefício para os empreendimentos que vocês têm? Olha, a gente atuando nesse detalhe aí, a gente, por exemplo, a gente já conseguiu, no empreendimento que nós lançamos ano passado, a gente conseguiu uma economia de 30% nas obras, que foi praticamente o que foi gasto na área de lazer. Então, a gente chegou lá, ele tinha um projeto e aí funciona mais ou menos assim. Hoje a gente faz... Então, só para entender, deixa eu te cortar aqui. Vocês tiveram uma economia de 30% no custo total da obra. Isso. E esse valor aqui é o que vocês gastaram para fazer a infraestrutura do lazer. Isso. Então, vejam isso, né? Uma solução de projeto, de análise de projeto bem feita, fez com que eles ganhassem o lazer do empreendimento. Basicamente é isso, né? Porque se a sua economia foi proporcional ao lazer, o lazer acabou sendo ganhado numa eficiência de projeto dentro do empreendimento. Exatamente. E isso assim, quando nós entramos na sociedade, já tinha o projeto urbanístico aprovado, então acaba dando uma limitada. Mas hoje o que a gente faz? Até comecei a desenvolver o urbanismo por causa disso. A gente contratou um urbanista famoso e tudo, e aí na hora de fazer os projetos de infra, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Era uma parceria nossa, e acabou que a terraplenagem ficou muito mais robusta, né, bem mais elevada por conta do posicionamento das quadras dele. Aí eu fui a fundo nisso, fui entender como funcionava e fui levar essa visão também para o meu pessoal. Então hoje a gente desenvolve o urbanismo não só olhando para o urbanismo de cima, igual a maioria dos desenvolvedores fazem. Não, a gente olha também para a infraestrutura, porque eu sei que tudo que eu fizer ali, depois a infraestrutura vai ter que dar um jeito de fazer funcionar. Uhum. Então, determinadas posições de quadra, eu acabo aumentando a terraplenagem, acabo aumentando a profundidade de rede de esgoto, rede de drenagem, acabo dificultando algumas coisas na infraestrutura, e quando eu tenho a oportunidade de olhar desde o início, de olhar com uma visão total, eu trago uma economia que é muito significativa, né? Uma economia de 30%, a gente está falando, assim, igual lá era 10 milhões, a gente economizou 3 milhões, que foi o que gastou na área de lazer. Então, acaba sendo muito significativo, e isso daí aumenta muito o retorno do investidor também. Então, acho que o ponto crítico mesmo, assim, que eu acho que é um dos principais, né, que foi sua pergunta, é essa visão detalhista no loteamento. Não é eu costumo falar assim, que não é um único ponto. Você não vai acertar na mosca e aquilo vai fazer tudo. Não, mas é um ponto aqui, outro ponto ali, outro ponto ali. Ó. Eu ajusto, eu diminuo a profundidade do esgoto aqui, eu diminuo a profundidade da drenagem ali. Eu verifico esse sistema, realmente precisa de drenagem ali e tal. Então eu vou ajustando tudo, e essa somatória tem um resultado muito significativo. Esse é um ponto interessante o que você está trazendo, porque aí eu sempre puxo esse paralelo para a incorporação, né? Principalmente incorporação vertical, enfim, que é o segmento que eu mais atuo. E eu também já tive essa história, atuei na parte técnica, trabalhei em obra, trabalhei com coordenação de projetos, projetos executivos, planejamento e orçamento, enfim, então acaba que tem essa visão mais ampla do negócio, e existem, ao meu ver, assim, duas características de empresas, né? Tem aquelas empresas que elas focam no projeto, na parte arquitetônica, vamos colocar assim, e aí vai lá para o projeto arquitetônico, vai para o legal, e foca em protocolar o legal quanto antes na prefeitura, aprovar esse projeto quanto antes na prefeitura, e depois vai para os detalhes técnicos. E eu venho de uma escola, e é o que eu acredito ser mais eficiente, é o que eu aplico nos meus projetos de hoje, que é de já desenvolver o projeto fazendo paralelo com todas as interfaces de complementares. Então, eu estou falando de estrutura, de fundação, estou falando de
parte de norma de desempenho hoje que a gente tem, térmico, acústico, paisagismo, interiores, enfim, todas as frentes de projeto. É lógico, muitas vezes não no mesmo nível de detalhe, de desenvolvimento, né, do que o projeto arquitetônico, mas soltando ali as suas premissas, fazendo a análise, os impactos, instalações elétricas, hidrossanitárias, enfim. Então, tudo isso caminha no paralelo em níveis de profundidade diferente, de análise e tudo, mas tudo isso caminha no paralelo para que eu tenha um projeto legal, aprovado ali na prefeitura e tudo. E da mesma forma com que você está trazendo isso para o segmento de loteamento, na incorporação eu vejo muito ganho nesse sentido, porque você tem um projeto mais eficiente, com soluções mais bem pensadas. Você não tem que ir lá na frente, depois que você está com um projeto legal aprovado, já lançou o empreendimento, de repente, nossa, isso aqui vai ficar caríssimo. E agora, o que eu faço? Não, esse caríssimo você já olhou lá atrás, você já mudou se tivesse que mudar lá atrás, enfim. Então, que são modelos de atuação diferente, mas que acabam que... Estou vendo que no loteamento tem essa similaridade com a incorporação nesse aspecto, né? Sim, exatamente. Exatamente isso que você falou, assim. Falando, eu vi que é bem similar mesmo, né? A gente poder olhar para o projeto como um todo. E aí, é aquilo que a gente falou no início. Essa visão que você tem de todas as áreas do mercado, hoje te ajuda a desempenhar muito bem o papel que você desempenha, né, na sociedade. Então, você ter essa visão do todo, isso daí faz muita diferença. E na parte do comercial, assim, marketing, comercial, vendas, como que é esse dia a dia? O que você enxerga como principais ações, aquilo que acaba sendo mais assertivo e tudo de soluções que vocês adotam nessa frente? Porque vocês fazem também a coordenação desse processo, né? Isso, a gente faz a coordenação do marketing, mas a gente trabalha com agências externas. E aí, foi uma das sacadas também que eu entendi, que lá no início, desde a concepção do urbanístico, a gente já envolve hoje a agência para a gente trabalhar essa construção do marketing. É exatamente o que você falou. O nível de detalhamento, mais para frente, ele vai ser maior, né? Quando a gente vai avançando com as aprovações e tudo mais. Mas lá no início, a gente já constrói a base juntos. A gente já entende, principalmente, a gente lancei ano passado um condomínio fechado, e aí, quando você tem esse público assim, de alto padrão, essa construção ela tem que ser feita junto lá na base. Eu preciso estar ciente do qual é o estilo de vida do meu cliente, eu preciso estar ciente do que eu preciso entregar para ele, isso precisa estar no projeto, isso precisa estar na viabilidade financeira, enfim, tem que estar tudo, essa conformidade tem que existir, faz parte do planejamento do projeto como um todo, sabe? Entendi. E na parte de... Mas assim, na parte prática dessa atuação, assim, o comercial, por exemplo, a gente estava conversando aqui antes, você colocou, né, sobre o lançamento, mas aí tem aqueles desafios com equipe de venda, com imobiliária, as ações de marketing, como que se correlaciona o marketing com o time comercial, como que é isso no dia a dia? A gente tem um desafio, que acho que até você falou que é o mesmo desafio seu, que é de manter todo mundo engajado nas vendas, né? Então, toda a equipe que trabalha ali nas vendas. E a gente tem esse desafio também com a equipe de marketing. Porque todo mundo ama participar daquele barulho do lançamento, é lindo, é maravilhoso. Mas e depois, né? Pra gente continuar até chegar no 100% de venda. Então, hoje a gente trabalha... Nós temos a equipe de coordenação, que faz a parte de coordenação comercial, e a gente trabalha com imobiliárias parceiras. Mas uma coisa que a gente percebeu que faz muita diferença é trabalhar também, trazer os corretores autônomos para trabalhar junto, porque geralmente são eles que ficam mais até o final do produto, até acabar o estoque. Geralmente, esse pessoal, a gente desenvolve uma relação também mais pessoal com eles, um acompanhamento mais próximo, acaba criando ali um certo vínculo, né, de amizade, trabalhando a venda do produto. E aí o pessoal vai mais por conta do vínculo, por conta de premiações, por conta de reconhecimento também. Então, a gente tem algumas estratégias nisso para a gente conseguir chegar até os 100% de vendas, mas é um desafio, que eu acredito que é na incorporação também para a gente no loteamento também. Isso aí, né, é o nosso dia a dia, né? Assim, depois que você lança, passa o calor do lançamento, eu até brinco, né? Que aqui em Goiânia tem cidades que acabam que o
período de lançamento, vamos colocar assim, de um empreendimento, dura alguns meses ali, tudo no processo, depende muito de qual que é o nível de oferta que tem na cidade, tudo. Aqui em Goiânia, com 2 semanas, seu produto já virou remanescente, né? Assim, porque são tantos lançamentos na cidade que o desafio acaba sendo muito grande, aquele que a gente enfrenta. E a parte de relacionamento com o cliente, como que funciona isso lá na prática? Vocês fazem gestão desse processo também? A gente faz gestão também. Hoje está muito mais tranquilo fazer isso por conta das inteligências artificiais, né? A gente tem uma plataforma que conversa com o cliente, resolve praticamente 100% dos problemas que tem, né? Tudo que tem necessidade ali que o cliente busca. Mas a gente tem uma boa relação, tem que ter essa boa relação com o cliente, entender, principalmente assim, eu já fui chamado uma vez para entender o porquê da inadimplência de um empreendimento. Eles lançaram, vendeu 100%, teve mais de 50% de devolução, de cancelamento. E aí eles me chamaram para entender isso. Eu falei, bom, nem passar pela minha cabeça, né? Falei, tem algum problema muito grande. E aí a gente foi entender as objeções e tudo. Então, ouvir os clientes, aí nós criamos um formato ali de pesquisa para entender quais eram as principais objeções, o que dava para a gente resolver, o que a gente tinha que contornar. Não era um produto nosso, mas era um produto que a gente fez uma assessoria. Então, eu vejo assim, muitas dos distratos, das devoluções, poderiam ter sido evitados. Às vezes eu vi cliente distratando, devolvendo o produto, porque ele pediu o boleto, o vencimento do boleto não estava numa data boa para ele. E aí, às vezes, até a implementação de inteligência artificial acaba atrapalhando um pouco isso. Porque aí ele tem ali uma conversa automática, às vezes isso dificulta um pouco, né? A pessoa acaba optando, não quero mais, eu quero devolver. Então, tem que ter essa conversa com o cliente para entender, porque eu acho que muitos dos distratos podem ser evitados também. E acaba que na frente de loteamento, esse relacionamento com o cliente, como vocês têm a característica de carregar a carteira dos clientes, a carteira financeira, né, do cliente, até a entrega do empreendimento. Vocês trabalham com securitização de carteira ou geralmente não? Geralmente não, carrega a gente fica com a carteira. Fica com a carteira até o fim. Então carrega essa carteira. São quantos meses geralmente vocês têm trabalhado os projetos? 220, 180, então depende. Fica um longo prazo aí com os clientes e tudo em carteira. Esse relacionamento está muito atrelado ao financeiro, né? Do processo, né? Sim. Isso aí faz muita diferença, né? Quando a gente começa a perceber o índice de inadimplência mudando ali, aumentando, aí você tem que ir para frente para entender o que está acontecendo. Né? Às vezes, isso depende muito do produto também. Porque, por exemplo, hoje o mercado que mais está sofrendo é o médio padrão. O baixo está bem, o alto está bem, mas o médio está sofrendo muito. Então, é entender ali o que esse cliente está sofrendo, se é financeiramente, se não é. Porque se ele estiver apertado, se for um produto, por exemplo, segunda moradia, a primeira coisa que ele para de pagar é a parcela. Porque é chácara, né? Não é para segunda moradia. Então, depende muito do produto. Eu falo que cada empreendimento é uma coisa nova. Você tem que entender o público, tem que entender o que funciona, o que não funciona, qual a estratégia. E para isso, nada melhor do que o relacionamento com o cliente. É o seu cliente te contar, né? Tanto como que foi a venda, tudo que você pode melhorar ali no atendimento, como o pós-venda também. Isso daí faz total diferença na questão da saúde da carteira. Interessante. Carol, e um outro ponto que eu queria ver contigo e que eu vejo muito, assim, não tenho experiência de atuação no segmento de loteamento, atuei de forma muito superficial, mas vejo muito acontecer em projetos de loteamento, acompanhando projetos de parceiros, de amigos, enfim, ou só como benchmark mesmo do mercado, é a questão do adensamento e a padronização nos loteamentos. A gente vê muitos casos de loteamento com muito tempo de entrega, mas com a velocidade de adensamento muito baixa, ou uma desconformidade muito grande da padronização do padrão das casas. De repente um loteamento de médio padrão, mas esse médio padrão flutua numa distância muito grande entre a casa mais estruturada e a casa menos estruturada do loteamento, que acaba muitas vezes prejudicando um pouco, né, o padrão, a imagem, ou quando você tem um estoque, um remanescente ali para vender, enfim. Como administrar isso na gestão de um projeto?
O principal ponto está nas regras de contrato. Então, tudo isso tem que ser definido antes, já nas regras de contrato, já deixar ali assinado pelo cliente para ele entender o que é o padrão, o que são os recursos, o que ele pode, o que ele não pode construir. Eu visitei um loteamento de alto padrão uma vez, não foi aqui em Goiás não, mas tinha uma casa de container. E aí ninguém quer construir no loteamento que tem uma casa de container, né? Nada contra, mas esteticamente não estava bonito. Então, você prejudica não só as pessoas que estão ali perto. E também já vi, por exemplo, loteamento que não estava, a inadimplência estava alta, não estava adensando. Aí a gente foi ver, eles tinham vendido muitos lotes que era misto, e aí tinham montado uma metalúrgica, tinham montado uma oficina, tinha vários comércios assim que traziam muito barulho, enfim, que tinham coisas ali que não estava agradável para o cliente, e aí a pessoa não queria construir e começava a deixar de pagar. Então, tem muita gente que acha que você lançou, vendeu 100%, tá resolvido. Tá resolvido, e não tá. Tanto na venda, você tem que ter cuidado. O empreendimento que a gente lançou ano passado, tinha gente que queria comprar 10 lotes. E a gente teve que falar não. Por quê? Porque se eu vendo 10 lotes, o cara tá querendo investir. Ele vai construir a casa dele em 2, 3 no máximo. Lá eram lotes de quase 1.000 metros quadrados, a maioria. Então, ele vai comprar para investir. E esses lotes não vai ter construção. E se não tem construção em um loteamento, em um condomínio fechado, eu tenho menos construção ainda. Então, essa estratégia ela precisa andar junto, porque o adensamento é o que garante o sucesso. A venda de 100% não garante sucesso para loteamento. O adensamento, sim. A gente já tem casos aqui, né, em Goiânia, de condomínios famosos aí que demorou muitos anos para pegar. E aí você tem um problema, porque não valoriza o lote, né? A pessoa também não... Quanto menos as pessoas constroem, menos gente quer construir ainda. Então é uma coisa que puxa a outra. E aí, assim, por exemplo, se a gente for falar de loteamento aberto, a gente tem estratégia, a gente pode fechar uma parceria com um ou mais incorporadores, né, construtores da região, já da cidade, para eles construírem casa. A gente já fez parceria, assim, que a gente disponibilizava o lote, e aí a construtora construía e a gente só recebia o lote quando ele vendia a casa. Então, para a gente é uma estratégia que fazia sentido, a gente postergava um pouco o recebimento do lote, mas a gente também contribuía para o adensamento e tornava o loteamento mais atrativo. Alguns chamam até de plano construtor, né? Esse plano que porque assim, você posterga o recebimento, mas a segurança de que geralmente esses construtores eles fazem a casa para vender e no geral eles colocam isso num padrão financiável por banco. Isso. Porque por mais que às vezes venha um cliente que não vai a banco, não vai financiar, mas eles constroem num padrão que atenda o financiamento bancário, porque a grande maioria dos clientes são potenciais adquirentes de tomadores de um crédito no banco. Então isso acaba padronizando o empreendimento, né? Então o perfil das casas, né? Aquilo que vai ser construído e tudo. Eu tive um cliente, que o loteamento dele fica em Indiara. Gente, mas lá o loteamento ficou tão lindo, tão lindo. E aí eu lembro que na época a gente ainda não fazia parceria, mas eu fui entender como que o loteamento dele tinha ficado tão bonito. E aí ele tem um cuidado, eles são tão cuidadosos, que até por exemplo, vai ter uma construção de casa nova, até no padrão de rampa, para não estragar o meio-fio, eles têm esse cuidado. Ele não deixa o cliente ir lá e só fazer uma rampa, não. Tem que cortar o meio-fio, que é o jeito certo mesmo, né? Ele não deixa o cliente fazer a rampa para cima do asfalto. Então, ele exige que corta o meio-fio e faz certinho. E aí, eles têm um processo de fiscalização. E isso é uma coisa que, assim... É fantástico o que eles fizeram lá, porque é um loteamento de mais de 1.000 lotes e você chega lá, o loteamento é lindo. Isso traz uma valorização na cidade, não tem nenhum outro loteamento tão bonito assim, né? Então, esse cuidado com as obras, com a fiscalização, no pós-obra, no adensamento, também faz parte. Faz parte de você posicionar o seu loteamento, mesmo após vendido, não só com o marketing, mas com o posicionamento da implantação. Eu acho que esse é o verdadeiro posicionamento, que realmente a consolidação de tudo aquilo que você planejou. Vejam só que interessante, gente, assim, um ponto que é a visão da Carol com relação a loteamento. O que é sucesso de um loteamento para a Carol Ribeiro é o adensamento e não as vendas. Então, tem que ter um cuidado, é lógico, é importante vender bem, mas se você não cuida do seu planejamento estratégico para que
você tenha sucesso no adensamento do seu loteamento, né, acaba que não adianta ter só sucesso nas vendas, e isso é um ponto impactante aí no resultado, né? Exatamente. A venda é assim, com certeza é uma das coisas mais importantes, né, que acontece pra gente. Mas o fato é que, assim, se você vende, você resolve qualquer problema. Você pode ver assim, não tem problema. Se você tiver vendido bem, tiver vendido, né, 80%, 90%, 100%, qualquer problema que você tiver, você resolve, tem solução. Agora, se você não tiver vendido, qualquer problema pequeno fica muito grande. Sim. Então, a venda é para isso. É para a gente ter possibilidades ali para resolver os problemas. E a gente tem. Empreendendo, você tem 1000 problemas, né? Nessa jornada aí, é desafio atrás de desafio. Assusta o dia que não tem, né? Isso, exatamente. A gente tem que acostumar, tem que começar a gostar dos problemas, dos desafios. Mas o sucesso realmente ele só vem, você só pode falar que foi sucesso quando você tem o loteamento adensado e quando ele foi adensado exatamente como ele foi pensado. Isso para mim é sucesso. Que legal, que interessante, uma visão interessante. E falando um pouco sobre inovação, como inovar nesse segmento de loteamentos? A gente está vivendo a era da inteligência artificial, né? Não tem como fugir disso. Hoje nós estamos já implantamos, na verdade, uma ferramenta que integra as vendas ao projeto. Ou seja, o meu corretor vai ter hoje no celular dele uma plataforma que ele entra lá e aí ele, por exemplo, ele vai lá e seleciona, eu quero só os lotes de 250 a 280 metros quadrados, os lotes de tanto a tantos mil e os lotes que estão até 200 metros da portaria. Então, ele tem várias coisas ali, vários filtros que ele pode aplicar e a ferramenta mostra para ele, à medida que ele vai se selecionando ali, ela já vai mostrando quais são os lotes. Ele pode colocar uma casa, ele clica na casinha, põe a casa, aí ele vai lá ver posição solar. Então, ele vai mostrar para o cliente, você vai construir sua casa nesse formato aqui, esse lote aqui, você vai ter sol na sua piscina o dia inteiro. Ele vai lá e mostra. De meia-noite até tal horário, ele tem como variar lá e mostrar a posição solar na hora para o cliente. Que interessante. E aí tem várias ferramentas. Então, eu clico no lote, eu sei quem vendeu, eu sei o nome do corretor, eu sei quanto que foi, eu sei a frente, o fundo, todas as informações do lote. Então, a gente vive hoje a era da praticidade. O que as pessoas querem hoje é praticidade. A gente tem acesso a muitas coisas facilmente, né? Você pega o celular, você pede uma comida, tudo você faz pelo celular de forma muito fácil. Sim. O mercado imobiliário ainda é um pouco engessado com relação a isso. A gente ainda tem muito que crescer nisso, né? Temos muito preconceito para poder fazer blockchain de vendas e tudo, mas a gente não tem como fugir disso. Então, eu vejo que o momento hoje é a gente implantar essas ferramentas, vai ligar o projeto ao meu corretor, ele não vai precisar ir com o cliente lá no stand. A gente tem hoje já, né, várias incorporadoras que fizeram um trabalho fantástico de imersão. Você entra numa sala, você visualiza todo o empreendimento ali, você tem uma música, você tem todo um envolvimento ali emocional também para o cliente poder tomar a decisão pela compra. Loteamento tem muito pouco isso. Então, a gente está indo muito nessa linha hoje de implantar. A incorporação tende a inovar mais. A incorporação ela é mais, dependendo do produto que você vai lançar, claro, também, mas é mais sofisticada, né? Trabalha mais com assinaturas, né? Com nomes mais renomados. Loteamento é menos, a não ser os produtos de alto e altíssimo padrão. Mas a gente não tem como fugir. E eu acho que até entra muito na questão tanto no aspecto emocional, porque isso realmente acontece, mas mesmo se o segmento de loteamento for por um caminho de criar esse roteiro emocional, vamos colocar assim, para vendas de um projeto, eu entendo que as soluções elas acabam tendo possibilidades diferentes, porque aí entra de novo naquele ponto que eu coloquei, que é a questão do nível de detalhe. Porque o cliente, quando ele compra um imóvel na planta, seja um apartamento, seja uma casa, diferente de um lote, ele vai entrar nessa necessidade de, mas qual que é o tamanho do quarto? Cabe a cama dessa forma? Ou a cama vai estar disposta de qual maneira? Mas o armário aqui ele vai ficar como? E na sala eu vou conseguir colocar um sofá de tantos lugares? Como que é essa integração da sala com a cozinha? Então, assim, acaba que a necessidade da gente, até por isso, né, vieram as soluções dos apartamentos decorados e tudo. Hoje tem também realidade virtual para alguns casos. Porque a necessidade de você
responder a todas essas dúvidas, né, a todas essas incertezas de um cliente na incorporação, ela acaba sendo maior nesse aspecto do que no loteamento. Porque o loteamento, ele vai ter o lote ali, tem as dimensões do lote, aí entra soluções como a que você colocou aqui da inteligência artificial de repente, olha, mas se você quiser uma casa aqui, sei lá, vamos colocar 3 padrões de casa, uma casa térrea com metragem de tanto, ou uma casa sobrado com tal metragem. O que a gente tem aqui como projeto padrão é esse e vai ficar dessa maneira, mas com necessidades e soluções acaba que diferentes, né, para essas atuações. Né? Exatamente. Exatamente. E o que você enxerga de desafios do setor para os próximos anos? O que são as principais preocupações assim, do segmento, enfim? O segmento de loteamento ele não é muito visto ainda por bancos, né? A gente não consegue financiar uma obra, e aí até por isso se dá tão forte a atuação dos fundos. A gente tem uma visão, uma perspectiva muito positiva. O que a gente vê de desafio é que as empresas elas estão cada dia mais profissionais, elas estão cada dia mais tecnológicas e o mercado tem se tornado mais competitivo. Antigamente a gente via ali muito mais pequenos loteadores, às vezes a pessoa mesmo que herdou a área ou comprou a área, ela ia, empreendia, e hoje em dia o mercado está muito fechado para isso, né? Salvo algumas exceções ainda do interior e tudo, dos interiores, mas acaba que vai evoluir muito nesse sentido. O mercado vai se tornando cada dia mais fechado. Então, o nosso desafio é a gente estar acompanhando, a gente estar inovando, a empresa continuar crescendo, para que a gente não seja engolido por essa onda de inovação e de tecnologia, que a gente não fique para trás, que a gente consiga acompanhar e otimizar tudo isso também. Interessante. Até um ponto sobre tecnologia, quando eu perguntei sobre a inovação, você trouxe aí soluções da parte de projeto correlacionado com vendas. Tem tido inovações no segmento mais técnico ali da construção, por exemplo, de soluções de engenharia mesmo? O setor passa por essa vertente de novos modelos de construção, novas soluções, igual a gente vê em alguns casos na incorporação? Tem. Hoje a gente está numa vertente sim, de inovação muito grande com relação às máquinas, com relação à forma de operar as máquinas. É um problema hoje na construção civil, acho que é o que mais sofre, que é mão de obra, né? Sim. E aí eu tive na feira de engenharia, na Paving também, e a gente vê muitas inovações nesse sentido. As marcas de produção de máquinas, elas estão se empenhando nisso, mas a gente ainda vê muitos desafios. Com certeza tem muita tecnologia de fora ainda para trazer para o Brasil. O Brasil é um país que não tem como fugir disso por conta da falta de mão de obra, que hoje é crítico, que é o que limita mesmo o crescimento, né? E o país passa por um momento muito crescente nesse sentido. A gente está tendo uma geração de riqueza cada vez maior internamente. De 2000, eu fiz uma pesquisa para o empreendimento nosso, lá do Rio Grande do Sul, e a gente ficou sem acreditar. Nós fomos até pesquisar e confirmar a informação. De 2021 para 2022, o Brasil ficou em primeiro lugar em novos milionários em dólar. Foi 120 mil novos milionários em dólar. E aí eu fui, até vindo para cá, eu fui pesquisar, de 2023 para 2024, aumentaram 380 mil milionários no Brasil. Hoje nós somos o 15º no ranking mundial de milionários, né? De número de milionários. E a gente tem uma previsão de aumentar 22% até 2028. Então, assim, você vê que o país está em crescimento. Então, como que a gente vai acomodar tudo isso se a gente tem um ponto crítico que é mão de obra? Não tem como. A gente tem que trazer inovações e soluções. Então, as máquinas, elas vão nos auxiliar nesse processo de crescimento aí. A gente ainda tem alguns desafios para romper, em questão de topografias, né, em questão de vincular, mas a gente já está em uma evolução já muito grande, já acontece operadores que trabalham remotamente. Hoje já acontece. Aqui em Goiás eu ainda não vi, mas eu já vi acontecendo já em São Paulo. Então a gente vai viver esse movimento aí. Tá indo pro caminho do agro, né? O agro passou por essa revolução tecnológica, né? Exatamente. Interessante. Você tá, um outro ponto também como desafio, não sei se você está envolvido aí nas discussões e entendendo o impacto desse processo. Reforma tributária
Você tem ciência de como que está sendo, daquilo que está sendo aprovado e tudo, o que vai ser o impacto no segmento de loteamento? Porque em corporação nós estamos assim, né? Aguardando desesperados todo mundo assustado, aquilo que vai ser feito. Né? Nós ainda estamos meio assustados também. Assim, o loteamento acaba que ele sofre um pouco menos que a incorporação, né? Ainda. A gente ainda tem alguns formatos aí de optar por alguns sistemas de tributação que acaba beneficiando a gente. Mas, de fato, essa reforma, eu até acredito e espero ainda tenho esperança de que a gente vai conseguir se movimentar para barrar algumas dessas coisas, porque isso vai ser muito ruim para o mercado de loteamento também. Interessante. E perspectiva de futuro, Carol, o que você enxerga aí para o segmento como visão de mercado de uma forma geral ou para a própria empresa, enfim, como que está a visão nesse sentido? Olha, o Brasil hoje ele é muito atrativo aos olhos dos investidores externos, né? Então nós estamos atraindo muitos investimentos, o país vai crescer muito, consequentemente vai crescer o mercado imobiliário, não tem como fugir disso, é o principal pilar. E a gente tem uma previsão aí de queda na Selic, vai ajudar bastante. O mercado de loteamentos, ele não é tão atrelado a financiamento bancário, né? Claro que isso tem um impacto no adensamento, porque tem a ver com as construções das casas e tudo, mas a gente acaba financiando de forma própria para o nosso cliente, então a gente não é tão vinculado. A diferença, acho, na incorporação, muito é isso, a incorporação é muito vinculada nesse ciclo de mercado, né, em alta de juros, baixa de juros, impacta muito, e loteamento não. Mas o país sempre está muito bem assistido, tanto de infraestrutura como construção civil, e a gente tem perspectivas de crescimento muito positivas para os próximos 10 anos, de atrair investimentos externos, de ser bons atrativos, de conseguir trabalhar aí melhor com a Selic, com a variação da Selic, e se impulsionar o mercado imobiliário. Goiânia, então, está vivendo um cenário fantástico. A gente tem visto aí um movimento de empresas para cá, né? Pela localização, está no centro do país, então tem se tornado aí uma questão atraente de forma para a questão logística, e a cidade tem crescido muito, por isso a valorização e tudo, e a gente ainda tem uma previsão de crescimento de pouco mais de 20% de valorização dos imóveis aqui. O estado de Goiás, por ser forte no agro, na pecuária, também tem uma geração de riqueza interna muito grande. Esse movimento desse pessoal acontece muito aqui em Goiânia. Então, a gente tem excelentes perspectivas. Nós estamos vivendo um momento, pelo menos em loteamento, a gente tem 1 ano e meio que a gente está tentando sair do período de recessão. E não é uma recessão, não está sendo tão ruim, tão cruel como outras que a gente já viveu, né? Então, a gente vai viver um momento muito bom. A partir do momento que o mercado sinalizar o final dessa recessão, tudo que a gente tiver de produto aprovado vai vender. Ah, que bom, que bom. Deus te ouça. Sim. A gente espera, né, que seja realmente um viés positivo, e eu compactuo um pouco dessa, por exemplo, no segmento da incorporação a gente fala muito disso, né? Assim, apesar de ter... O Brasil é muito diverso, então acaba que é difícil você unir todo o mercado em uma análise única, né? Mas a gente olha para Goiânia e olha para várias outras regiões do país, a gente vê ou às vezes enfrentando uma dificuldade pontual e tudo, ou o mercado indo muito bem, mas assim, eu pelo menos desconheço uma região que fala, nossa, o mercado imobiliário está afundado em crise na região tal no país, assim, eu particular, pode existir, mas eu desconheço. E tudo isso num cenário, no caso que você colocou, na nossa vertente aqui da incorporação, a taxa Selic impacta muito num cenário de Selic em 2 dígitos, de Selic alta. E aí eu fico sempre refletindo e reforçando muito isso. Gente, como a gente tem perspectivas de redução dessa Selic para os próximos anos, seja sustentável ou não vamos entrar aqui no mérito de política e de Banco Central, enfim, mas tudo que se desenha é que venha aí movimentos para reduzir essa taxa nos próximos anos. E a gente já vive um bom cenário no mercado, e a tendência é que com a redução da taxa Selic o dinheiro volte mais ainda para o nosso segmento. A gente tem uma perspectiva de um impulsionamento muito grande. Assim, eu também sou muito otimista com o nosso setor. Eu estava pesquisando, hoje nós temos um déficit habitacional de 6 milhões de unidades ainda, né? Então, assim, a tendência... que não vence, né? Vai ali. Não vence. Então, a tendência é continuar crescendo.
E eu falo até assim, que você não vê ninguém que multiplicou patrimônio, construiu fortuna sem investir no mercado imobiliário. Você não vê. Então não tem como desvincular disso, né? O mercado imobiliário, qualquer melhorazinha ali em qualquer cenário financeiro no país impulsiona muito o mercado imobiliário. Isso é natural. Vamos lá, Carol, a gente tem uma parte aqui do nosso programa, né, que é o nosso sprint imobiliário, aí já é o nosso bate-bola rápido aqui, perguntas e respostas, que eu queria trazer umas perguntas para você. Mercado imobiliário precisa de... Gente com muita vontade de trabalhar. Muita vontade mesmo, assim, uma pessoa apaixonada no que faz. Que bom, isso é bom. É sempre bom quando a gente pega pessoas assim trabalhando com a gente. Se tivesse um superpoder, o que você mudaria no nosso setor? Mais mão de obra. Eu acho que todo mundo que já trabalhou com obra deseja isso, né? Não tem como. É um desafio, né? E o que você diria para a Carol de 15 anos atrás? Seja você com mais vontade. Seja você com mais autenticidade. Eu sofri muito, assim, por ser mulher num mercado muito masculino. Uhum. Eu acabei me cobrando certas coisas, assim. E hoje eu diria assim, seja você com mais autenticidade, de forma mais leve também. Você enxerga uma diferença muito grande dessa questão feminina no mercado nesses 15 anos? E, assim, hoje é diferente, hoje já mudou muito, já quebrou muito paradigma ou não, ainda continua muito desafiador, enfim? Sim, ainda é desafiador, porque na maioria das vezes a gente acaba sendo... A maioria das reuniões eu sou a única mulher. Uhum. Então, tem vários desafios que acabam... que não é nem só de competência em si, né? A mulher é extremamente competente. A gente vê mulheres atuando em cargos altos, enfim. Mas hoje você trabalhar, por exemplo, a gente trabalha com coisas que são obra, né? Por exemplo, que a gente tem que lidar com o pessoal em obra, com o operador, com o peão de obra ali. E aí isso acaba exigindo muito da gente, sabe? Então, continua desafiador, mas eu vejo que o mercado tem crescido muito nisso. As mulheres têm entrado de cabeça nisso, elas têm realmente assumido essa paixão e isso tem crescido. Então, acaba encorajando outras mulheres também, isso é muito bom. É interessante. Hoje, lá na Domi, nós estamos com 80% em mulheres. Sério? Sério. Que legal, que legal. Sério, assim, assim, não é nem algo que eu escolho, não, é por acontecer, mas assim, abro vaga, preciso de uma pessoa competente para aquela vaga. Assim, homem ou mulher, não tem muito essa distinção. Mas acaba que, dependendo da função, eu enxergo que já trabalhei, né, com muito homem, com muita mulher, cada um tem os seus desafios e tem as diferenças mesmo assim de comportamentais mesmo assim de gênero, vamos colocar assim, mas para mim são diferenças, não é prós e contras. Só que eu sempre tive muita facilidade assim sempre não, assim, teve no meu começo de carreira eu tinha certos desafios e aí teve até uma pessoa que era a pessoa do RH da empresa que eu trabalhava, né, a Aline, que é uma grande amiga, até mandar um abraço para ela, e ela batia muito nessa tecla assim comigo, né, porque era aquilo, o mercado tinha muitos homens e era meio natural, aí um amigo indica o outro amigo e tudo, e você vai ficando ali naquele núcleo, né. E a empresa sempre foi muito aberta, trabalhei durante muito tempo na IBM, né? Fiquei durante quase 12 anos lá como executivo. E a empresa sempre foi muito aberta a mulheres, enfim, tinha essa facilidade. E ela falava, Manuel, o dia que você tiver a oportunidade assim, de trabalhar com mais mulheres, até pelo seu jeito, de escutar bastante e tudo, você vai ver que você vai vivenciar uma experiência diferente. Assim, foi um fato. Assim, eu tive, né, hoje eu tenho uma experiência muito, muito grande assim, de ter trabalhado com várias mulheres competentes e tudo, e hoje acabou que aconteceu. Assim, hoje a empresa está nesse cenário e eu sou muito feliz assim, pelo time que a gente tem e até pelo nível de profissionais que elas são, né? E bom saber, né, que
isso vem evoluindo ao longo dos anos, porque é algo que não faz sentido você ter uma barreira como essa, né? Teve a inauguração do Instituto Mulheres do Imobiliário aqui, e aí as meninas até me chamaram para fazer abertura lá, e eu fui palestrar. E aí foi um movimento mais de mulheres, tinham homens também, mas foi uma palestra mais voltada para mulheres. A Patrícia da Dinâmica tá lá, né? Patrícia da Dinâmica. Não, acho que no dia ela não estava. Mas eu acho que ela é do Mulheres ela tem Imobiliário, algum tipo de participação lá. Ela até está como convidada, é a nossa próxima convidada aqui. Que legal, que legal. Então, e aí lá, assim, eu tive a oportunidade de me conectar com muitas mulheres. E eu nunca tinha ido em um evento assim voltado para falar para as mulheres, né? E a gente conversamos um pouco ali sobre os desafios, elas trouxeram, abriram para a gente lá vários dos desafios, muitos os que eu já enfrentei, até consegui levar um pouco da minha visão. Mas de fato o mercado ele tem evoluído nesse sentido, né? Hoje não cabe mais alguns preconceitos, né, que a gente vivia, mas ainda é muito desafiador, porque querendo ou não, e isso não é... Eu vejo que as pessoas às vezes relacionam com ser mulher ou não, mas nem sempre, porque assim... você tem desafio quando você vai empreender ou quando você vai fazer algo que é maior, né, que você vai na sua jornada de crescimento profissional, aquilo vai te desafiar mais. Então, por exemplo, o desafio de eu prestar serviço fazendo projeto era totalmente diferente do desafio de eu ser sócia, né? De eu assumir as responsabilidades são maiores, a pressão é maior, a lapada também é maior, então, tudo é maior. Então a gente precisa fortalecer, eu levei muito nesse sentido de assim, cresça você, né? Não quero que os problemas sejam mais fáceis, mas cresça você. A sua capacidade de lidar com eles, a sua competência para não deixar acontecer também. Então, a gente tem que olhar muito nesse sentido. Isso, Pelo contrário, eles vão aumentando, né? À medida que você se desenvolve, os problemas aumentam. Isso é bom, né? Porque a gente ganha, lucra à medida que você vai... Você entrega mais, que você resolve coisas que ninguém resolve. Então, eu acho que isso... muitas mulheres confundem, sabe? Isso não está relacionado a você ser mulher e acaba elas gerando muito isso, assim, não é. Mas não quer dizer que não exista. Eu já fui mandada calar a boca em reunião. E aí, a minha forma de responder sempre foi com competência. Não me ofende. Se às vezes o homem ali de alguma forma quer escantear, alguma coisa assim, né? Não me ofende. Mas eu sempre mostro muita competência. Então, eu sempre mostro, em tudo que a gente pegou para fazer, eu sempre quis ser a melhor mesmo. Mas as mulheres confundem um pouco isso. Não tem a ver com ser mulher ou com ser homem. Tem a ver com você tá crescendo, você precisa aguentar mais mesmo. E é bom ter essa visão, porque acaba que o problema, o desafio me passa a impressão, não consigo falar porque, né, não estou na pele, mas assim, me passa a impressão que ele fica mais leve, né, quando a gente tem uma cabeça nessa direção. Mas enfim, dica de livro? Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Eu li esses dias, é um livro um pouco grande, mas eu fiquei tão apaixonada nele que eu li em 4 dias, foi muito rápido mudou muitas chaves na minha cabeça. Que bacana. Carol, mensagem final que você queira deixar aí para quem está nos acompanhando nesse episódio? Para quem não conhece o mercado de loteamento, hoje é, sem dúvida, uma das melhores formas de você multiplicar o seu patrimônio. Então, você ter parceiros competentes, ter sócios competentes ao seu lado, vai fazer toda a diferença para você desenvolver, para você entrar nesse mercado se você ainda não é do mercado de loteamento. E para mulheres, já que a gente estava falando tanto de mulheres aqui, para mulheres que estão nesse mercado, que vocês consigam olhar para vocês como uma pessoa que está em ascensão, que está em evolução, e que vocês entendam que não tem a ver com ser mulher ou com ser homem, que você pode ocupar o cargo que você desejar, só você fortalecer e entender que a gente é o tamanho que a gente acredita que é. Que bom, que bom. Redes sociais? O meu Instagram é Carol Ribeiro, MAA. E a gente compartilha muito, conteúdo, a gente compartilha muito conteúdo, muita coisa lá. Me sigam lá que tem bastante coisa. Que legal, muito obrigado, Carol. Obrigado pela participação, obrigado por todo o conteúdo. Essa visão também. Vamos fazer alguma coisa junto, né? Vamos sim, com certeza. A gente está nessa vertente agora, assim, eu falo que é aquilo, assim, pessoa que aprendeu na prática, no velho mundo, vamos colocar assim, né, naquela estrutura old school, e que depois falou, agora eu vou para o digital, agora eu vou para
para essa frente de atuação. A gente tem, né, hoje o Ink Talks, tem a imersão que eu comentei contigo. A gente tem estruturado projetos educacionais também, então acho que tem muita coisa bacana aí da gente bater bola. Já vi que, até comentei contigo aqui, você teve lá em evento do João lá do Tubarão, o Henrique Colombini, que é um amigo meu lá de São Paulo, estava nesse evento também. Enfim, então os pontos estão aí em comum. Depois Sim. a gente, com certeza, a gente vai descobrir alguma coisa interessante aí para fazer junto. Sim, com certeza. Esses eventos são muito bons, a gente faz muita conexão. Até comentei com você que veio o nosso maior empreendimento veio de uma dessas palestras, né? A gente se conectou com o pessoal lá, que eles trouxeram a área. E eu tenho a gente podia até pensar alguma coisa junto para fazer, no sentido de fazer alguma mentoria, alguma coisa assim. Sabe o que eu percebi? Assim, eu dei uma palestra esses dias e a gente estruturou esse empreendimento que veio lá no Rio Grande do Sul e foi uma super escola. A gente captamos 8 milhões, foi o primeiro projeto que a gente levou ao mercado, conseguimos captar 8 milhões de investidores e foi uma super escola. E as pessoas são muito carentes de saber como isso realmente acontece. Eu sempre falei, não falta bons projetos, não falta dinheiro no mercado, faltam bons projetos. Né? Quando você estrutura bem estruturado, o investidor vem, porque tem segurança, tem previsibilidade, tem lucratividade mesmo, então não falta dinheiro no mercado, faltam bons projetos. A sementinha está plantada, viu? Sim, depois nós vamos voltar e ver esse episódio. Na hora que tiver com um projeto aí rodando e tudo, de sucesso, a gente vai voltar e falar, naquele dia lá no 31º episódio do Ink Talks foi plantada a semente, com certeza, e o desafio está aceito. Nós vamos depois sentar para falar sobre alguma coisa. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por todo o conhecimento, essa visão, né, que a gente acaba que tem uma similaridade nessa visão ampla do projeto imobiliário, né, em atuações diferentes, mas eu acho muito bacana isso, assim, quem tem esse nível de profundidade. Eu falo que muita gente tenta navegar no segmento imobiliário de forma muito rasa, e assim, cara, o segmento imobiliário não é para ser raso, não é para ser amador, é um segmento muito bom, de grandes resultados, mas que exige um nível de profissionalismo alto, exige uma necessidade de você se aprofundar, estudar, conhecer. E o pouco que a gente conversou aqui, mas que foi uma conversa tão densa, você já demonstrou esse nível de profissionalismo. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns por toda a jornada aí. Eu que agradeço pelo convite. Parabenizo de novo o seu trabalho aqui, fantástico. Obrigado. O nível dos convidados e agradeço, estou à disposição aí. Vamos fazer alguma coisa junto. Vamos sim, vamos sim. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado mais este episódio aqui do Ink Talks. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, a gente tem a minha rede social, que é Manuel_Bruno, tem a do próprio Ink Talks, que é ink.talks, e a da Domi também, que a gente posta bastante conteúdo sobre o mercado imobiliário, domi.inteligência. Você que gostou desse episódio, curta, compartilhe com as pessoas que você acha que são importantes de terem acesso a esse conteúdo, comente aí também. Um forte abraço e até a próxima.